Voltando aqui no módulo 2, o simbolismo nas parábolas de Jesus. Então a gente vai ver aqui esses símbolos, né, que Jesus, nós estamos falando, queridos, sobre as parábolas de Jesus. Já foi aí o primeiro módulo, o primeiro vídeo, e para não ficar muito extenso, então nós resolvemos dividir em duas partes, primeira parte e segunda parte. Então nós estamos na segunda parte falando do simbolismo das parábolas de Jesus. Um aspecto fascinante das parábolas de Jesus é o uso do simbolismo. Cada elemento da história tem um significado que vai além de sua aparência literal. Por exemplo, a gente vai ver aqui, eu vou dividir em pontos. O pai na parábola do filho pródigo representa Deus. Então esse é um exemplo, o simbolismo das parábolas, porque Jesus ele conta uma parábola, mas ela tem um sentido. Ele tem uma finalidade, essa parábola. Ele vai despertar as pessoas a fazer essa autorreflexão e, ao mesmo tempo, ela tirar lições daquela parábola. E ele sempre vai apresentar o propósito de Deus para alcançar esse homem. Então, na parábola do filho pródigo, aquele pai que recebe o filho, que está à espera do filho, vê ele de longe e corre e abraça e beija, coloca sandália nos pés, anel no dedo, roupa nova, sabe, uma túnica nova, e celebra uma grande festa. Então essa é a ação de Deus para conosco. A gente às vezes estava no pecado, desgarrado, desobedecendo, sabe, não querendo submeter ao Senhor, mas Ele está lá parado esperando, e Ele vai vir. E quando a gente toma aquela decisão de vir, Ele nos abraça, Ele nos dá sandálias novas, Ele nos dá anel novo, Ele nos dá roupa nova. O que é isso? Isso são símbolos do Antigo Testamento que integravam a pessoa na família. Sandália para os pés, túnica nova e anel no dedo, um anel de família. Então ele integrava aquela pessoa de volta ao seio da família. O 2, o óleo na parábola das 10 virgens simboliza a fé e a vigilância espiritual. Então não deixa que o óleo se apague. Não deixa, olha só, no Antigo Testamento o óleo ele era usado para muitas coisas. O azeite, né? O azeite de oliva, o azeite de oliveira, eles eram usados na questão da unção para ungir as pessoas. Na história do povo do Antigo Testamento, a gente sempre vai ver o óleo da unção. Você vai ver Davi sendo ungido, Saul sendo ungido, né? Você vai ver muitas pessoas no Antigo Testamento sendo ungidos, porque aqueles que eram separados para o ofício, eles eram ungidos. Os reis, profetas, sacerdotes, eles eram ungidos. Então, e era com óleo. Então, esse óleo, hoje, ele simboliza o Espírito Santo. Ele simboliza, ele traz essa simbologia, né? Então, aqui fala que essa simbologia é fé, vigilância espiritual. O que é que Levítico capítulo 6, verso 12, o fogo arderá, esse fogo arderá continuamente e não se apagará. Então, o fogo se mantinha aceso para o sacrifício. Então, qual é a chama que nós devemos preservar no nosso coração e não deixar essa chama se apagar? A chama do Espírito, porque é o Espírito que convence, é Ele que dirige, é Ele que fala, é Ele que se relaciona, é Ele que denuncia os nossos pecados. Então, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, esse óleo, ele tem essa finalidade, né? O semeador. Na parábola do semeador é quem prega a palavra de Deus. Olha só. O semeador, na parábola do semeador, é quem prega a palavra de Deus.
Quem é o pregador? Quem é que está semeando? Quem é aquele que está disposto? E um homem saiu a semear, ele saiu semeando. Ele estava semeando o quê? Na simbologia, aquela semente é o quê? Aquela boa semente é o quê? A palavra que está sendo semeada nos corações. Aquela palavra que está sendo semeada, está sendo em forma de estudo, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou semeando a palavra. Todos aqueles que ouvirem e absorverem esta palavra, eles vão ter mudança na sua vida. Então isso são simbologias. A palavra é a boa semente, né? Essas riquezas simbólicas permitem que as parábolas sejam interpretadas de várias maneiras, dependendo do contexto e da profundidade espiritual de quem as lê. Então, fica à mercê da espiritualidade, da compreensão, da mentalidade de cada pregador, daquele que está ensinando a palavra de Deus. Como as parábolas de Jesus se aplicam à vida moderna? Então, vai se afunilando aqui aos poucos. Como é que ela se aplica? As lições das parábolas de Jesus, elas são temporais, atemporais, viu? E podem ser aplicadas em várias situações de vida contemporânea. Aqui estão alguns exemplos. Quando falar atemporais, não tem um tempo específico. Paulo disse que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Então ela é só uma atemporal. Não existe um prazo de validade, viu? É isso que o comentador está trazendo. Não tem um prazo de validade. As parábolas elas são válidas até aqui. Venceu o seu tempo. Não existe isso. Então, primeiro aqui, perdão em um mundo de conflitos. A parábola do filho pródigo, ela ensina a importância do perdão, algo essencial em um mundo marcado por divisões e rancores. Então, observe claramente que o irmão que ficou, ele tinha uma mágoa, um rancor. Quando ele chegou, que viu aquela grande festa, o que foi que ele disse? O que está acontecendo aí? Alguém disse, aquele teu irmão, ele voltou. Então ele não quis nem entrar, ele não quis nem participar, ou seja, estava com rancor. Pessoas rancorosas, elas não prosperam, porque quando você guarda isso para dentro de si, você é a pessoa mais prejudicada. Você que está se prejudicando, porque você está contraindo para si coisas negativas, porque você guardou o mal dentro de si. Só que o pai, tão amoroso e generoso, ele foi lá e trouxe uma lição para aquele jovem, para aquele cidadão, que eu tenho certeza que ele também foi encontrado naquele dia. Não foi só o que voltou, mas a dracma, ela se perdeu, foi dentro de casa. Aquele jovem se perdeu dentro de casa, não teve foi coragem de sair, fazer como o outro. Ficou dentro de casa para ter respaldo, no momento certo, jogar no rosto do pai. Mas o pai, ele é amoroso, ele ama tanto o que foi, como ele ama também o que fica. Nós estamos falando de perdão. E o pai dá uma lição para aquele jovem. Eu tenho certeza que naquele dia ele também se encontrou. Ele disse assim, pai, eu tenho permanecido com o Senhor, eu tenho trabalhado. E o Senhor não me deu nem um cabrito para me comemorar com os meus amigos. Mas esse teu filho, que gastou tudo, o Senhor está fazendo festa para ele. Estou parafraseando para você entender melhor o sentido do perdão. O pai olha para aquele filho, por isso que eu estou dizendo que naquele dia, aquele filho também se encontrou. Porque o propósito da parábola não é apenas para o que foi, mas para o que fica também. E ele disse, filho, tudo que é meu é teu. Ou seja, tu nunca celebrou, tu nunca comemorou, tu nunca matou um cabrito, foi porque você não quis. Eu vou simplificar. É porque você não conhece as riquezas que tem na casa do Pai. Porque você está passando necessidade e empobrecido na casa do tesouro. Porque se você tivesse consciência dos valores que existem na casa do Pai, você não estava mendigando. Você não estava alegando.
Você estava tão enriquecido dessa graça que você, junto comigo, tinha ido lá abraçar o teu irmão. Gente, quando a graça de Deus ela inunda a nossa vida, não tem tempo para a gente estar guardando mágoa dos outros. Porque quem pede perdão demonstra que é mais forte. Não é que o perdão não beneficia, não liberta quem pede. Ele liberta é quem perdoa. Porque na hora que você libera o perdão, você tira um fardo das suas costas. Porque quem não perdoa se torna prisioneiro dos seus próprios sentimentos. Então quem libera o perdão é que está sendo livre. Eu sei que você não tinha pensado sobre isso, né? Mas quem perdoa está se libertando. Porque você tem capacidade de liberar perdão. Você está se libertando. Eu tenho estrutura, capacidade e entendimento, maturidade para discernir, para liberar perdão. É como se você tirasse um peso das suas costas e disse: liberei, estou livre, não tenho mágoa. Só tem um dado. Tem gente que diz assim: quem perdoa esquece. Mentira. Quem perdoa não esquece, mas também não se torna prisioneiro desse sentimento. Você se lembra, mas aquilo já não te machuca mais. Aquilo já não te faz mais sofrer, porque você liberou o perdão. Vamos para frente? Solidariedade em tempos de individualismo. O bom samaritano desafia a cultura de indiferença, incentivando-nos a cuidar do próximo sem discriminação. É tão lindo isso. Olha, independente se é judeu, se é grego, como diz o próprio Jesus, se é prosélito, se é essênio, sabe, se é romano, isso não interessa. Eu estou na condição de ajudar e eu vou ajudar. Porque a solidariedade em tempo de individualismo. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo de individualidade. As pessoas elas estão se tornando tão individuais que elas dizem que não precisa de ninguém para nada. E isso é triste, porque nós, como comunidade, nós vivemos coletivamente. Nós sempre vamos precisar uns dos outros. Esse negócio, eu não preciso de fulano, eu não preciso de ciclano, eu não preciso de mulher, eu não preciso de homem, eu não preciso de líder, eu não preciso... Gente, Deus não é individualista. Deus, lá no início, no princípio da criação, quando Deus foi fazer o homem, olha o que diz a expressão: façamos o homem, façamos, ou seja, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na criação havia essa unidade, já havia essa coletividade. Aí essa criatura que foi feita por um Deus que é coletivo, agora ela quer ser individualista. Isso é uma tremenda de uma ausência de Deus na vida das pessoas. Eu falo, eu sempre serei dependente das pessoas, porque eu quero estar perto de alguém. Eu quero compartilhar conhecimento com alguém e alguém compartilhe comigo. Eu sempre vou estar aprendendo de alguém. E isso é de sobremodo excelente. A Bíblia diz: é melhor andar dois do que um. Na multidão de conselheiro há segurança. O cordão de duas dobras é mais resistente. Ele está falando que sempre vamos precisar de alguém para nos auxiliar. Então vamos ser solidários. Vamos deixar de ser egoísta. E eu preciso de um líder, eu preciso de uma companheira, eu preciso de um patrão, eu preciso de um amigo. A Bíblia diz assim em Provérbios, ela traz essa questão da amizade, algo muito grandioso. Ela diz: é melhor um amigo perto do que um parente distante. Salomão também diz que
o verdadeiro amigo, na angústia, ele se torna um irmão. Por que é melhor um amigo perto do que um parente distante? Porque o parente distante, ele não vai te ajudar na hora da angústia, na hora do socorro imediato. Quem é que vai te socorrer? O teu vizinho. É o teu amigo perto. Então, é isso que Salomão está dizendo. Não é que ele está dizendo que a tua família é menos importante. Não, ele está dizendo que na hora do aperreio, quem vai te socorrer é o amigo que está perto e o parente distante. Por mais que ele tenha e queira, ele não vai poder te socorrer naquele momento ali do imediato. Por isso que é melhor um amigo perto do que um parente distante. Ei, cultive as amizades, viu? Nós vamos precisar. Preparação e vigilância. Outro dado importante. Um mundo de incerteza, a parábola das 10 virgens, ela nos lembra da importância de estarmos espiritualmente preparados para qualquer desafio. Preparação e vigilância. O que foi que aconteceu? Elas estavam preparadas e vigilantes. O que é aqui a vigilância? Eu não sei que hora o noivo vai vir, eu só sei que ele vem, mas eu não sei a hora. Então eu vou encher aqui a minha lâmpada, mas como eu não sei a hora que ele vem, isso é preparo. Eu não sei que hora ele vem, o preparo te dá a capacidade de raciocinar, te dá a capacidade de discernir, de não ser uma pessoa imediata, trabalhar até com que muitos falam, com os imprevistos. A gente só calcula, por exemplo, um bom empresário, quando ele vai investir, ele investe visando lucro, mas ele também coloca uma observação ali, a questão dos imprevistos, que não está no meu orçamento, não está na minha expectativa, mas pode acontecer. Então, se acontecer, eu tenho um plano B, né? Se acontecer. Se não acontecer, maravilha. Mas se acontecer, eu vou estar preparado. Então, as 10 virgens, 5 delas fizeram isso. Elas prepararam-se e, ao mesmo tempo, nesse preparo tem a vigilância. É o que o próprio Jesus diz: vigiai e orai. Tem gente que faz o contrário. Ora, mas não vigia. E acaba caindo em tentação. Então, primeiro, mantenha a vigilância. Segundo, ore. Então, elas levaram reserva. Eu só sei que o noivo vem, mas eu não sei que hora ele vem. Para qualquer eventualidade, eu vou estar preparado. E isso que aconteceu. Então, qual é o exemplo disso? Jesus disse que vinha, mas ele não disse o tempo. Ele diz: eu não sei, só o Pai que sabe. Nem eu e nem os anjos sabem, mas o Pai sabe a hora. Então, qual é o teu papel que está me ouvindo aí? A certeza que nós temos é que Jesus vem, mas ele não disse o dia. Então, o meu papel aqui é me manter preparado. Eu tenho que estar preparado. Então, esse é o propósito. Persistência e fé. A parábola do semeador nos incentiva a perseverar, mesmo quando os resultados não são imediatos, confiando que Deus faz semente germinar. Ou seja, ele saiu semeando, caiu à beira do caminho, foi pisado pelas pessoas, caiu entre os pedregulhos, caiu entre os espinhos. As que caíram entre os espinhos nasceram e cresceram, mas as coisas dessa vida sufocaram, não deu fruto. As que nasceram entre os pedregulhos, nasceu, mas como não tinha umidade, né? Não era úmido o terreno, nasceu, mas morreu com o tempo. Veio o sol e secou. Agora que caiu em boa terra, nasceu, cresceu e deu fruto. Então, qual é a proposta aqui? Seja persistente, não desista, não recue, porque a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não serve, só vai servir aqueles que perseverar até o fim. Então, essa é alguns exemplos, significado das parábolas de Jesus. Então,
rapidinho aqui, parábolas de Jesus e o reino de Deus. Olha só, muitas parábolas de Jesus são descritas do reino de Deus, que ele frequentemente compara a algo pequeno e crescente, né? Como um grão de mostarda ou algo precioso e oculto como um tesouro escondido. Então a gente vai ver essas comparações também de Jesus nas suas parábolas. Outra coisa importante que Jesus fala, essas metáforas, elas ajudam a compreender que o reino é tanto uma realidade espiritual presente quanto as promessas de Jesus. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que essas metáforas, né, essas figuras de linguagem que Jesus ele utiliza, elas são ilustrando o reino de Deus, que ele é um reino espiritual e é uma realidade, né, bem presente, quanto também as promessas futuras, elas vão acontecer. Então a gente tem que estar, por exemplo, exemplos de parábolas, né, do reino de Deus. Por exemplo, parábolas do grão de mostarda. O reino começa pequeno, cresce para acolher a todos. Então Jesus ele diz que a semente de mostarda ela é a das menores, ela é a menor das hortaliças, ela é a menor. Mas você já viu o tamanho de um pé de mostarda? Eu plantei muito com a minha mãe mostarda. Então, e a semente era muito pequena, mas nos canteiros a gente via que ela se sobressaía de todas as outras que eram plantadas. Jesus disse, olha, ela é a menor semente, mas é a maior das hortaliças, é a maior árvore. Isso é importante. O reino de Deus instalado em nós, ele começa como uma semente, só que ele vai crescendo. Nós temos essa capacidade de desenvolver, porque o próprio Jesus diz, olha, o reino de Deus está em vós. Agora esse reino, ele vai crescer ou ele vai se minguar dentro de mim? Vai depender da minha capacidade, da credibilidade. Porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Compete a nós agora crescer, avançar e expandir. Parábola do tesouro escondido. O reino de Deus é de valor incalculável, digno de todos os sacrifícios. Ou seja, por que o reino de Deus é como um tesouro escondido? Porque é grande, você não pode dimensionar, você não pode calcular, você não tem dimensão da extensão desses tesouros, né? Desse reino de Deus, que é de um valor incalculável, digno de todos os sacrifícios. É muito maravilhoso. Eu sei que você está se enriquecendo com essas pequenas instruções mais valiosas. Como estudar as parábolas de Jesus? Como é que eu devo estudá-las? Olha o ponto importante aqui. Estudar as parábolas de Jesus pode ser uma experiência enriquecedora para o crescimento espiritual. Algumas dicas para aproveitar ao máximo este estudo incluem: primeiro, leia com atenção cada palavra e detalhe de uma parábola de um propósito e significado. Então, isso que você tem que fazer. Primeiro, você tem que... Porque cada palavra e detalhe em uma parábola tem um propósito, tem um significado. Então, observe, eu expliquei cada uma delas aqui, o propósito e significado, para que você venha entender. Segundo, considere o contexto histórico. Entenda a cultura e os costumes da época de Jesus.
ajuda a captar nuance importante. Olha, gente, isso aqui é um estudo. Observe bem. Nunca desconsidere o texto e o contexto. O que vem antes e o que vem depois. Nunca desconsidere. Porque se você desconsiderar o texto e o contexto, a tua mensagem ela se torna um pretexto para a heresia. Então você tem que saber, eu sempre digo, olha gente, quando eu estou ensinando, eu sempre falo, nós temos que, antes de fazer uma aplicação de um texto, primeiro nós temos que discorrer sobre o contexto, por que aquilo está sendo escrito e para quem foi escrito, o que é que o escritor está combatendo, principalmente quando você fala das cartas. Ele está escrevendo algo porque está acontecendo alguma coisa naquela igreja e o escritor está escrevendo aquela carta para combater aquilo. Nós devemos ter esse cuidado de falar do que estava acontecendo, por que aquela carta foi escrita, o que era, qual é o foco daquela carta. Então isso é o contexto. Agora nós temos que falar a respeito desse contexto, a historicidade do texto e fazer para nós uma aplicação. É isso. Aplicar o texto de forma segura e coerente, para que a gente não venha generalizar as coisas de uma tal forma que vira em vez de trazer edificação, começa a trazer conflitos. Então isso é importante. Considere o contexto histórico da parábola. Por que Jesus está contando essa parábola e o que é que ele quer mostrar? Então isso é importante. Reflita sobre a mensagem. Pergunte-se como a parábola se aplica à sua vida e aos desafios que você enfrenta. Então isso é uma pergunta que você deve fazer. É uma reflexão. Faça essa pergunta. Como é que essa parábola pode se aplicar à minha vida? Como é que ela pode se aplicar? Qual é a lição que eu posso tirar daqui? Se ela fala das 10 virgens, eu tenho que ser vigilante, eu tenho que estar preparado, eu tenho que contar com até mesmo com os imprevistos, eu tenho que ser aquele cristão que estou preparado para qualquer situação. É do semeador? Qual é o ponto que eu tenho que tirar para mim? Observar mais, estar semeando mais, eu tenho que me esforçar nesse particular. Então, faça aí a sua conclusão. Ore por discernimento. Peça a Deus para revelar significados das parábolas e como aplicá-las. Então, ore a Deus, peça esse discernimento. Quinto e último, fala assim, compartilhe com outros. Discutir as parábolas em grupos pode trazer novas perspectivas e aprofundar a compreensão. Ou seja, se junte com mais pessoas, líder de jovem, reúne o seu grupo, sente com eles, fala a respeito de uma parábola, extrai dela preciosidades, leva as pessoas a refletirem, repensar sobre a sua própria vida, faça uma autoanálise de si mesmo, discutem ideias, cada um, eu sei que quando a gente está em grupo, cada um tem lições para tirar daquela parábola, então isso é maravilhoso. Então façam isso, que Deus abençoe você, dando graça e fortalecendo cada um, para que assim nós venhamos estar firmes, né, na presença do Senhor. Ao refletirmos sobre essas histórias, como convidados a transformar nossas vidas e viver de acordo com o princípio do amor, da fé e da compaixão, seja no perdão do filho pródigo, na solidariedade do bom samaritano ou na vigilância das 10 virgens. Há sempre algo a aprender e aplicar
que nós possamos continuar buscando o entendimento e aplicar a prática, né, das lições contidas nas parábolas de Jesus, permitindo que essas histórias elas moldem nossas vidas e nos aproximem mais de Deus. O propósito é esse. Gente, nunca se fez tão necessário essa busca por Deus. Eu fico triste quando eu vejo na internet pessoas falando disso e daquilo, de igreja isso, aquele pregou errado. Se preocupe no ensino, habilite pessoas, porque o propósito de Jesus era levar as pessoas a Deus e não quem estava pregando errado ou fazendo errado. Desperte as pessoas a irem a Deus, e assim elas mudarão de vida e todos nós vamos estar alegres e felizes com Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.